Você já ouviu falar de estomaterapia? A estomaterapia é uma especialidade da enfermagem que inclui cuidados com pacientes que usam colostomia, incontinências urinária ou até mesmo cuidado com as pessoas com feridas agudas e crônicas em geral. Mas para saber mais sobre este assunto, o programa Nossa Entidade de hoje recebe a SOBEST, que é uma Associação Brasileira de Estomaterapia. Por isso, nós recebemos a doutora Ângela Bocara, ela que é presidente da SOBEST. Conosco também está Edson Maruyama Diniz, ele que é secretário adjunto aí da SOBEST. E enfermeiro também, estomaterapeuta. E Mário Romero, presidente da Associação Vale Paraibana de Ostomizados. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu programa, no nosso programa Nossa Entidade. E já logo aqui na abertura, já teve uma cacofonia aqui no ouvido, que eu tô falando sobre estomaterapia. Estomaterapia. E eu falei de ostomia, de pacientes ostomizados. Isso. Conta aqui pra gente, Ângela, do que eu tô falando? Tô falando a mesma coisa? Tá falando a mesma coisa. Tá? Então, uma estomia é uma comunicação de algum órgão interno para o meio externo. Então, nós temos várias estomias ou ostomias. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá. Na verdade, só para esclarecer, ostomia foi feita uma consulta para a Academia Brasileira de Letras, a qual nos informou que ostomia é uma palavra que não existe na nossa língua, e sim a estomia. Nossa. Então, com o surgimento histórico da especialidade das pessoas com estomia, ficou muito forte a questão da ostomia, colostomia. Por que colostomia? Ela é feita no colo do intestino. Então, colostomia, ostomia, só que essa palavra não existe. Então, a palavra correta é estomia. Estomia. Então, a SOBEST, por ser uma associação científica e cultural, ela preconiza a palavra estomia, porque é mais... que é o correto. Então, uma sociedade científica tem que usar a palavra que realmente existe. Que é regimental. Que é regimental. Que é regimental. Mas os pacientes com ostomias ou estomias, eles acabaram optando pelo nome ostomia, porque já era um nome conhecido. Então, a gente vai ver que existe a associação de pacientes ostomizados, como aqui do seu Mário, né? E os profissionais que vão falar em estomias, mas a gente está falando da mesma coisa e tá tudo certo. E tá tudo certo. Falando então da mesma coisa, vamos falar da SOBEST aqui, que eu apresentei aí no início do programa, como sendo uma associação brasileira de estomaterapia. Do que a gente está falando? Do que é essa associação? Para quem que ela trabalha e o que ela faz? Bom, a SOBEST, ela é a Associação Brasileira de Estomaterapia, Estomias, Feridas e Incontinência. É uma associação de profissionais enfermeiros que atuam nessas três grandes áreas da especialidade: as estomias, as feridas e as incontinências. Então, é uma associação científica, cultural, sem fins lucrativos, que trabalha em prol do quê? De desenvolver o conhecimento científico, divulgar o conhecimento científico sobre o cuidado dessas pessoas que precisam de uma atenção especializada. É recente isso tudo? Ainda é recente? As pessoas conhecem do que a gente está falando? Não. Será que quem está agora nos assistindo, acompanhando aí, deve estar falando do que a Silvia tanto está falando? Calma que a gente vai chegar, vai destrinchar mais essa conversa aqui. Então, é bastante recente, né? A estomaterapia, ela nasce na década de 50 nos Estados Unidos, tá? Mas ela só chega no Brasil oficialmente entre a década de 80 e 90. Então, na década de 80, quando eu era uma estudante de graduação em enfermagem, eu fazia parte de um grupo de enfermeiros que discutiam a questão do cuidado das pessoas com estomia. Ainda não existia curso de especialização no Brasil. Só em 1990 que a professora Vera Santos foi para Madrid e fez o seu curso de especialização, voltou e começou então o primeiro curso em 1990 na Escola de Enfermagem da USP. E a partir de então, né, durante 10 anos também, só existiu esse curso no Brasil. Só em 1999 é que abre o segundo curso no Ceará e o terceiro em 2000
na Universidade de Taubaté, que é o curso que eu coordeno. Nossa, muito recente tudo, né? Muito recente. Tudo. Mas que bom que tem. Que bom que tem, e hoje nós já temos vários outros lugares que existe o curso. Então nós temos uma média de 20 cursos oficialmente credenciados pela SOBEST e pelo Conselho Mundial de Estomaterapia a funcionarem no Brasil. Já vamos saber direitinho desses cursos, já vamos saber do que mais que a gente está falando, até que áreas que podem abranger isso daí. Estou falando de pacientes, estou falando de profissionais da área. Será que são só enfermeiros que trabalham com isso? Ela falou que é uma associação com base aí científica e cultural. Até onde a gente está chegando aí com estomias do que a gente está falando de pacientes ostomizados? Estou aprendendo, hein? Deixa eu falar um pouquinho com o Edson, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Você é enfermeiro especializado nisso, mas mais do que isso, especializado também com a saúde pública, né? Conta um pouquinho da sua história aí, dessa sua formação científica junto aí com esse nicho da medicina. Meu nome é Edson, eu sou enfermeiro, estomaterapeuta, e eu sou enfermeiro da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu atuo no serviço de atendimento domiciliar. Você é novo, né? Eu tenho 35 anos, na verdade. Tem carinha de moça. Eu tô falando novo para já estar especializado aí nessa área, né, sim, Tom? Na verdade, eu entrei na área de estomaterapia justamente devido ao meu trabalho na assistência domiciliar. Porque como é um nicho muito específico e nós temos uma realidade de pacientes que têm os problemas que a especialidade aborda. Então, a parte de feridas, a parte de estomias, são muito pacientes com incontinências. Então, a partir disso, eu vi a necessidade de estar buscando esse conhecimento, de estar me especializando, e tanto que eu fui aluno da professora Ângela e fui para lá justamente para poder absorver esse conhecimento e poder dar conta dessa demanda, né, de trabalho. E eu trabalho com saúde pública desde da minha formação, basicamente. Perfeito, perfeito, tudo isso. Quando você fez faculdade de enfermagem, já estava claro isso para você? Ou você foi descobrindo? Foi algum caso de família ou algum amigo? Na verdade, eu tenho uma história diferente, que eu queria uma outra especialidade. Só que aí eu queria trabalhar com emergência, mas eu fui me envolvendo tanto na saúde pública e acabei descobrindo uma nova área na parte de assistência domiciliar, na parte de assistência ao paciente, na própria médico-cirúrgica, né? E a estomaterapia foi uma paixão, assim. E aí um interesse muito grande que eu tenho me dedicado desde então. Daqui a pouco eu já vou saber mais se tem mais em homens, mais em mulheres, como é que está a saúde pública com esse tema que a gente está abordando, se estamos sendo bem assistidos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que é sempre o estado que é espelho para o resto do país, né? Mas antes da gente entrar nessa seara, conversar aqui com o seu Mário, chamar de seu Mário, respeitosamente aqui, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E antes de falar da instituição que o senhor cuida ali no Vale do Paraíba, queria que o senhor contasse a sua história. O senhor é um paciente ostomizado, né? Exatamente. Em 2002, eu passei pelo processo cirúrgico em função de um câncer de reto. E aí... 2002. 2002. E aí eu passei pelo processo e pela ostomia, tá? Aí em 2003 houve a amputação de ânus e reto e a ostomia definitiva, certo? Hoje eu uso uma bolsa definitiva. Essa é a minha história de início até chegar onde nós chegamos aqui. Na época, você sabia de tudo isso? Tinha todas essas informações? Quem é que te nutria com essas informações? Nenhuma informação. O senhor vai ser ostomizado. O que é isso? Eu fui para o centro cirúrgico sem saber que seria ostomizado. Eu fui para o centro cirúrgico para a retirada de um câncer de intestino. E quando eu acordei, eu vi uma bolsa, achava que era um curativo. E até perguntava, quando é que eu vou tirar esse curativo daqui? Né? Eu não sabia, faltava informação realmente. Tá? E hoje ainda nós temos alguns casos no Brasil assim, tá? Falta de informação. Falta de informação. Aí na época, o que o senhor fez? A enfermeira deve ter dito, o médico deve ter explicado, e aí vem 200 milhões de perguntas na cabeça. Um trauma muito grande, porque faltou informação. Aí você, quando se depara com a situação, é minha vida. O que vai ser da minha vida? Como eu vou viver? Né? Interrompe tudo, os projetos, os sonhos, sua vida profissional, tudo para. Né? E como é que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou viver assim? Uma saída de fezes no abdômen, né? Totalmente. Eu me senti um ET. Eu achava que eu era o único, porque eu não tinha conhecimento de mais pessoas assim. Eu achava que eu era a única pessoa.
Inclusive eu fiquei 9 meses dentro da minha casa, escondido, não saía na porta, tinha vergonha da sociedade, eu cheirava mal por falta de informação dos cuidados, certo, tá? E foi difícil. Nossa, eu imagino essa rotina, esse entendimento, absorver mesmo, não só a notícia, mas essa parte física, que toda hora você olha para ela. Exatamente. Né? Não adianta só uma coisa na minha cabeça, né? Você tá toda hora ali, tem que fazer asepsia, tem que tomar banho, tem que... limpar, trocar, tem que, e sei lá, deve mudar a cuidado. dieta, deve mudar tudo, assim, muda realmente a vida. Muda. Mas não significa que deixa de viver. Não, depois você vai fazendo aquela fase passa pela fase de aceitação da ostomia, né? Que é difícil. Mas tudo sozinho, né? No começo, sim. Nossa. Depois nós encontramos um grupo lá no nosso posto de saúde. O senhor é de que cidade? Taubaté. Taubaté. E aí depois da fase da aceitação, tem a fase da superação e retorno social, né? Então existem essas fases que eu hoje, como presidente da associação, eu trabalho muito em cima disso. São 3 fases que nós temos que trabalhar no paciente, né, na pessoa ostomizada. É complicado. Perfeito. Olha, a gente vai continuar esse papo aqui, mas antes de eu dar continuação à segunda parte aqui do nosso tema, gostaria que vocês parassem um pouquinho e assistissem esse vídeo aí. Vamos conhecer melhor o que é a Sobest, o que ela faz. Vamos dar uma olhada? A estomaterapia, especialidade do enfermeiro, chegou ao Brasil em 1990, sob a tutela da professora Vera Lúcia Conceição Gouveia Santos, que acabara de se formar em estomaterapia em Madrid. Implementada na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo por meio do primeiro curso de especialização no Brasil, coordenado pela professora Vera e pelo Dr. Afonso Henrique da Silva e Souza Júnior, a especialidade logo formou novos profissionais. E em 1992, o grupo das primeiras estomaterapeutas brasileiras, juntamente com a professora Vera e o Dr. Afonso, fundaram a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Poucos meses após a sua fundação, a Sobest foi uma das primeiras associações científico-culturais de enfermagem a credenciar-se junto ao Conselho Federal de Enfermagem, o que permitiu o registro profissional da especialidade. E as conquistas não pararam por aí. Ainda em 1992, a professora Vera representou o Brasil no 8º WCET, na França, na condição de primeira delegada internacional do Brasil, iniciando assim as relações da Sobest com o WCET. Para facilitar o acesso e a formação de novos profissionais em outras regiões do país, a professora Eurideia de Castro implementou o segundo curso de estomaterapia em 1999 na Universidade Estadual do Ceará. E no ano 2000, surge o terceiro curso coordenado pelas professoras Ângela Bocara e Isabel Cesaretti. Atualmente, o país conta com 18 cursos credenciados que formam estomaterapeutas em vários estados. A Associação Brasileira de Estomaterapia tem como principal missão o desenvolvimento científico e cultural dos seus associados, que são enfermeiros estomaterapeutas, enfermeiros que atuam na área, outros profissionais de saúde e outros membros associados como estudantes de graduação. As nossas metas e os nossos objetivos principais têm sido o desenvolvimento de eventos científicos na área, tanto simpósios regionais como os congressos brasileiros de estomaterapia. A titulação de especialistas em estomaterapia foi uma maneira que a Sobest encontrou de qualificar cada vez mais a prática deste profissional. Os profissionais que concluem os cursos de especialização podem realizar a prova de título e obter essa titulação máxima dentro da especialidade, que deve ser renovada a cada 6 anos. É uma forma que a Sobest encontrou de atribuir um selo de qualidade aos profissionais que tanto se dedicam a essa especialidade no país. As discussões sobre políticas públicas é um compromisso social também presente nos eventos da Sobest, criando oportunidades de contribuir com a gestão e organização no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Não sendo o bastante, a Sobeste criou a revista Estima durante a gestão das doutoras Beatriz Yamada e Leila Blanes, em 2003. Trata-se do único periódico especializado em estomaterapia da América Latina, indexado em 6 bases de dados e com classificação Qualis B2 pela CAPES. Muitas conquistas e avanços marcam a trajetória da Sobeste, uma associação comprometida com o desenvolvimento e a evolução dos enfermeiros estomaterapeutas e demais profissionais da equipe de saúde. Sobeste, Associação Brasileira de Estomaterapia. Parabéns aí pelo trabalho de vocês da Sobeste, muito bom poder saber que há 26 anos, aqui eu estava perguntando para a Ângela quanto tempo aí que a Sobeste já tem, por esses 26 anos de trabalho árduo aí e crescente, que é a melhor parte, né? Saber que está ampliando, amplificando e pluralizando. E podendo chegar aqui até uma TV pública e poder falar para mais pessoas ainda, que mais pessoas que talvez nem saibam que nunca ouviram falar, que nem sabem de todo esse approach, de todo esse aparato aí que pode ter para melhorar. Você fala que a cada 6 anos o enfermeiro se formou, pronto, na faculdade. Vai fazer especialização, é com vocês. Como é que é isso? Então, na verdade, assim, a Sobeste, por ser uma entidade científica e cultural, ela é uma entidade vinculada ao Conselho Mundial de Estomaterapia. Tá. Esse Conselho Mundial de Estomaterapia, ele tem critérios para que os cursos possam ter o mesmo padrão, o mesmo nível de... O que se aprendeu aqui, aprende lá, é a mesma... Exatamente. Então, o Brasil foi o segundo país do mundo a receber a autorização para o uso da chancela do WCT para credenciar os nossos cursos. Então, hoje nós temos, o vídeo fala em 18, mas hoje a gente já está com 20 ou 21 cursos credenciados no Brasil. No país. No país. Eu vi, Amazonas, ali, que delícia saber que está... Então, nós temos, inclusive no Amazonas, nós temos um laboratório de estomaterapia. Depois a gente pode falar disso. Que maravilha. Mas, então, nós temos, então, esse credenciamento. O que não quer dizer que nós não somos nós que dizemos que um curso pode abrir ou não, mas quando você tem um credenciamento de uma sociedade científica que é reconhecida nacionalmente, isso dá muito mais peso para aquele curso, né? Claro. Então, as pessoas que se formam nesses cursos, eles vão receber um certificado chancelado pela Sobeste e pelo WCT. Inclusive, os que são graduados por esses cursos podem receber um certificado internacional, o que o habilita a trabalhar em outro país, certo? Perfeito. Credenciado pelo WCT, Perfeito. como estomaterapeuta. Então, por isso que a Sobeste tem tanto rigor nesse credenciamento, tendo um departamento de educação dentro da sociedade, uma pessoa responsável que avalia esses cursos. Então, esse é o grande diferencial. Quanto tempo a pessoa passa lá dentro? O enfermeiro se prepara para poder sair aí para trabalhar com saúde pública, com saúde nesse segmento de estomaterapia? Bom, demora muito? Ele tem que ser enfermeiro, ter feito uma faculdade de enfermagem, ele vai procurar um curso credenciado. Dependendo de como esse curso ele é organizado, geralmente dura de 12 a 18 meses esse curso. Ok, uma especialização. Uma especialização. Uma especialização. Foi assim que você chegou na Sobeste, chegando lá e procurando? Como é que foi? Foi assim mesmo. Eu estava procurando, na verdade, vários cursos e eu tinha essa demanda, né, dos meus pacientes de assistência domiciliar. Pacientes acamados, com feridas, com estomias e com incontinências. E aí eu fui ver qual que eram os cursos credenciados pela Sobeste, que eu já sabia que existia essa associação. Você já tinha ouvido falar, isso não já tinha soado na... Isso, já tinha ouvido falar e fui atrás, me informei e fiz o curso em Taubaté em 2012 e desde então aí comecei a trabalhar com essa área mesmo. O que mudou para você? Mudou tudo, na verdade, mesmo? Porque eu comecei a ter uma visão diferente de uma área muito específica. E é uma área que depois a gente percebe a real importância, porque
as feridas é uma coisa que tem um gasto muito grande e complicações. A própria estomia, como o senhor Mário citou, são pacientes que precisam de uma atenção especializada e isso cabe ao enfermeiro. Uma coisa muito específica, né? É um curativo, é um cuidado, que não é só um curativo, é um cuidado muito específico e por longos períodos, dependendo de cada caso, né? Com certeza. É muito delicado mesmo assim. Seu Mário, de onde veio a ideia de fundar aí um movimento ali na região do Vale do Paraíba? O senhor procurou e não achou? Eu não sabia que existia. Qual a sua formação? A minha formação? Eu sou metalúrgico, metalúrgico. Aposentado. Tá. Não tem nada a ver com tem nada a ver com a área de saúde, nada a ver. Então, quando eu passei pelo processo, me encaminharam para um grupo lá no nosso departamento de saúde de pessoas ostomizadas. Tá? Existe um grupo que se reunia uma vez por mês e já existia uma associação, só que ela estava adormecida. Ela tinha sido fundada em 1994, 7 de outubro de 94, inclusive a doutora Ângela é uma das fundadoras. Estava lá ela de novo. Ela de novo. Ela ia aparecer na sua vida mais cedo ou mais tarde, né? Ela está ali. Só que estava adormecida. Então, em 2010, eu já reabilitado socialmente, eu reativei essa associação. Que bom. Certo? Tá? E ela atua com os 39 municípios do Vale do Paraíba, são 39 cidades. Que não é pouco ali, é muita gente que tem ali. Mais ou menos 1.200 pessoas ostomizadas naquela região. Tá? E aí nós começamos a fazer um trabalho de associação realmente, né? E que na época era eu e a minha maletinha, porque nós não tínhamos nenhum espaço físico para trabalhar. Inclusive, para mim reativar, doutora, o juiz de Taubaté, ele não queria deixar eu reativar. Eu tive que assumir um compromisso com o juiz, foi aberto até um processo, ele me deu 150 dias para mim poder reativar e apresentar toda a documentação dela, certo? E aí deixamos ela juridicamente funcional. Tá? Aí começamos o nosso trabalho. Teve que fazer um compromisso jurídico. Não Tá? vai abrir e largar, tem que levar. Exatamente, tá? E aí fomos devagarinho trabalhando, caminhando, e hoje nós atendemos o Brasil todo lá de Taubaté. Fazemos um trabalho muito grande, muito crescente. O que é o trabalho exatamente que vocês fazem? A pessoa liga lá, acessa vocês e fala, acabei de passar por essa cirurgia, acabei de entrar aí nesse mundo. Como eu falei no começo, em 2002 eu tive alta hospitalar, eu fui para minha casa, sem orientação e sem informação. Em 2016, eu vendo que todas as altas hospitalares tinha alta, ia para casa e não havia um encaminhamento específico, eu tive uma reunião com cirurgiões do Hospital Regional, lá de Taubaté, e montamos um protocolo de procedimentos deles. Toda alta eles encaminham para a associação. Que maravilha! Então, a associação faz o primeiro aporte, né? A gente dá o primeiro material e orienta o familiar, e encaminhamos uma enfermeira de umas empresas para uma visita domiciliar, tá? Que demora uns 2, 3 dias para ter uma visita, e também encaminhamos para o programa do Estado, que ela poder se cadastrar e receber o material gratuitamente todo mês, uma quantidade determinada pela portaria 400, que ela determina, depois nós vamos falar sobre isso, né? Máximo 10 bolsas por mês para um paciente, né? Máximo 10, inclusive tem estados que estão dando 5 bolsas para passar um mês com 5 bolsas. É gritante isso aí, tá? Então, esse trabalho da associação começou a crescer, tá? E começamos a trabalhar pelas redes sociais também, e hoje nós somos conhecidos no Brasil todo. Nós doamos material para o Brasil todo, fazemos doações de bolsas, inclusive Maranhão, Pernambuco, nós mandamos mais de 900 bolsas para o Maranhão, para Pernambuco, para poder ajudá-los na falta de material. E a associação hoje ela trabalha de uma maneira maravilhosa. Uma jovem menina ajudando todo mundo. Toda alta que tem não está desamparado, está aguardado por nós. Passa por vocês. Passa por nós. Se eles não forem até vocês vão até as pessoas. Até eles, vamos até a casa deles, fazemos visitas. A região do Vale do Paraíba está assistida por vocês. Com certeza. Ângela, o seu Mário estava falando aí de 10 bolsas por mês, tem estados que estão dando 5, metade.
preço. A gente está falando de algo que é caro, de algo que não é fácil de se mexer. Porque eu imagino, o seu Mário ficou por anos, aí sem um norte, né? Como é que será que ele fazia, que estava fazendo errado? Onde será que ele comprava? Será que era aquela bolsa que tinha que ser mesmo? Não tinha outra no mercado, ou mais eficaz? Bom, então, aí a gente vai falar de um outro mundo, né? Na verdade, conhecendo a história, né? A história começa em 1990, a gente só tinha um curso no Brasil até praticamente 2000, ou seja, a gente tinha poucos enfermeiros que conheciam o cuidado da pessoa com estomia. E não é o mesmo cuidado, né? Que um enfermeiro tem normalmente com outro não, paciente porque, sei lá, fez uma cirurgia ali, fechou... Algumas coisas sim, Tá. É que na verdade assim, o que acaba acontecendo? Existe uma tecnologia que são essas bolsas, E vem mudando, né, muda que vem rápido, né? mudando ao longo Pra dos melhor. tempos para melhor, e que não se ensina na graduação. Pouca gente aprende a cuidar de uma pessoa com estomia no curso de graduação. E o que acontece? Acontece a utilização inadequada de materiais nos hospitais. Os hospitais, muitas vezes, não têm um programa de atenção à pessoa com estomia, não tem enfermeiros estomaterapeutas, né? E que acabam o paciente tendo alta sem ser orientado. Então, na verdade, o que existe? Hoje a portaria define que é preciso ter serviços que atendam essas pessoas do estado ou do município. Essa é a tal portaria 400. Isso. Que define níveis de complexidade desses serviços e define até esse número máximo de bolsas. Porém, existe uma série de particularidades, né, com a municipalização dos serviços, com os repasses de verba. Enfim, a gente tem locais que têm serviços organizados muito bons e, ao mesmo tempo, a gente tem outros lugares completamente desamparados, né, porque a gente não tem especialista ainda em todo o Brasil em número suficiente atuando nesses locais. Então, a gente tem uma portaria que eu acho que já é um grande avanço, se a gente for pensar do ponto de vista de outros problemas, mesmo da nossa área de abrangência. Por exemplo, pessoas com feridas não tem nada que lhe garanta assistência de um curativo especializado, a pessoa com incontinência também não tem a garantia de receber um catéter para fazer o cateterismo. Então a gente tem uma série de coisas que ainda não estão garantidas que o estomizado já conseguiu. Ele já conseguiu ser incluído como uma pessoa com deficiência, então ele consegue comprar um carro mais barato, ele consegue ter o cartãozinho da pessoa deficiente, então ele já tem algumas coisas que foram conquistas e que, ótimo, muito bem, né? Porque a estomia não deixa de ser uma mutilação, concorda? Você tira um pedaço do intestino. Aliás, eu tenho uma sequência de perguntas aqui para você depois. Vocês vão me ajudar os três aqui a responder até se existe um banheiro especializado para isso, né? Se tem, mas vocês me respondem depois. Pode concluir isso. Então, a gente precisa ainda trabalhar muito com isso, né? Entendendo que é muito importante que exista uma parceria entre a equipe de saúde, os serviços, as associações de pacientes, né? Entendendo que cada uma tem o seu papel. E as leis, né? E as leis, né? O Estado. Para que a gente possa conduzir essa pessoa à vida social. O seu Mário está aí e ele é um exemplo de que a gente pode voltar a fazer tudo aquilo que a gente fazia antes ou muito próximo daquilo que a gente fazia antes de ter uma estomia. Ou fazia tudo com características diferentes, não do jeito que fazia antes, né? Mas ele pode voltar a trabalhar, ele pode voltar firme e forte. a ter a sua vida social, sexual, familiar, né? Então, sem grandes problemas. Então, acho que é uma questão, sim, de se conseguir articular tudo isso, né? A gente não pode esquecer que a gente mora num país imenso. Sim, de dimensões continentais, com diferenças culturais e políticas, enfim, que muitas vezes a gente não consegue fazer com que tudo aconteça exatamente do jeito que a gente gostaria, né? Mas eu acredito que nesses 26 anos de história, né,
muitas coisas mudaram, a gente já teve muitas conquistas, a tecnologia para o cuidado da pessoa foi assim amplamente melhorada, né? Então a gente tem bolsas de excelente qualidade, a gente já tem muito mais profissionais que sabem mexer com isso, né? Então as coisas estão caminhando, claro que não do jeito que a gente gostaria que fosse, com a rapidez que a gente gostaria que fosse. Hoje a gente já tem serviços de estomaterapia organizados em hospitais. Então a gente tem serviço, por exemplo, o Hospital do Servidor Público Estadual é um hospital público que tem um serviço de estomaterapia organizado, né? Atendendo as três áreas de atuação da especialidade, né? Então muita coisa está acontecendo, né? Só que não é tão rápido quanto a gente imaginaria, né? Bom, olha, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa para falar também. Eu tenho algumas dúvidas que chegaram aqui para mim. Até estão me perguntando se existe uma dieta específica depois para quem passa por esse tipo de procedimento. Tem como evitar que a bolsa coletora fique balançando no abdômen. São coisas que a gente que está do lado de cá não imagina o que um paciente passa. E como é que é feita essa troca? Como é que é feita aí a asepsia? De quanto em quanto tempo? Vou para uma festa, tem que levar uma bolsa reserva? Não, enfim, se existe até banheiro especializado para isso. Por quê? O que é que esse paciente precisa? A gente vai saber daqui a pouquinho. Pausa para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. E tem mais uma perguntinha aqui, calma aí. O que é um estomaterapeuta Tissobest? Você sabe o que é? Daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, que hoje recebe a SOBEST, Associação Brasileira de Estomaterapia. Conosco estão a doutora Ângela Bucara, que é presidente da associação. Também está aqui Edson Maruyama Diniz, que é secretário adjunto da SOBEST e enfermeiro estomaterapeuta. E Mário Romero, que é presidente da Associação Vale Paraibana de Ostomizados. No bloco anterior, eu estava fazendo uma sucessão de perguntas aqui do que os pacientes, as pessoas que passam por essa situação na vida precisam. Mas antes, deixa eu apresentar um moço que está aqui. Para quem que eu vou mostrar? Vou mostrar aqui mesmo. Ó. Esse mocinho aqui, ó, pro Diego. Aqui, Diego. Esse mocinho aqui, olha, ele se chama Léo. E ele faz parte de uma campanha, Edson. Fala pra gente dessa campanha. O que esse leãozinho simpático aqui significa? Então, o Léo é o nosso mascote oficial da SOBEST para a campanha Eu Mereço um Estomaterapeuta, que é uma campanha no sentido de conscientizar a população que eles têm direito ao conhecimento e atendimento especializado para os quadros de feridas, incontinências e estomias. Então, o Léo é o nosso mascote visando que a população tome conhecimento e entenda que o estomaterapeuta é um profissional importante, ele tem uma necessidade e que a população tem esse direito de ser bem tratada, que ter uma ferida não é uma coisa normal, que as coisas podem ser diferentes. Então, a SOBEST tem essa campanha. E esse é o nosso mascote. Eu mereço um estomaterapeuta da SOBEST. O Léo tem até aqui, olha, tem aqui e tem na patinha também, né? Na verdade, ele tem uma estomia aqui na barriguinha, ele tem uma ferida na patinha e ele tá com o pipi de fora. Isso que eu vi, eu tava até escondendo aqui porque eu ia perguntar disso. E ele tá com o pipi de fora porque geralmente o Léo ele segura um catéter de cateterismo para quem é incontinente. Então, são as 3 áreas de abrangência da especialidade. Estomias, feridas e incontinência. Por isso a campanha Eu Mereço um Estomaterapeuta. Quem precisa de um cuidado nessas 3 áreas merece ser cuidado por algum especialista. Aqui na frente, eu tô até perdida aqui na câmera. Olha, tá vendo o que ela fala? Ó, tem na patinha, tem aqui no abdômen e tem também no pipi, que são as áreas mais usualmente que a gente vê mais a questão da incontinência. Da incontinência. Né? Aliás, pegando esse gancho, a gente está falando, inclusive, não acha que é uma realidade muito longe das pessoas. Não são só as que tiveram cânceres. A gente está falando de diabéticos também, né? Sim. Que vão passar por esses tipos de cuidados também, por que não? Ou alguém que sofreu um acidente, por exemplo. Aqui em São Paulo, na capital, principalmente, costumeiramente, acidentes de moto.
né, acidentes de carro, aí direto, nunca se sabe a hora que vai precisar de um tipo de tratamento como esse. Falando na prática, Edson, só passar para você, como é que é feito esse... É um curativo que eu falo? Como é que é essa bolsa? E de quanto tempo precisa mudar aí? Por exemplo, alguém que tem a colostomia, que tem aqui no abdômen, de quanto em quanto tempo muda e precisa dessa limpeza, dessa higiene, enfim? Normalmente, cada placa acaba durando um determinado número de dias. Isso varia um pouco. Demora um tempinho, não é todo dia? Isso costuma variar dependendo do tipo de material e do tipo de estomia. Então, uma colostomia vai ter uma característica das fezes, e uma ileostomia, que é uma estomia num outro local, vai ter uma outra característica. Normalmente uma bolsa costuma durar até 3, 4 dias, mas isso depende muito dos cuidados feitos no local. Mesmo com banho, tudo, olha as minhas perguntas, assim, olha que eu fico pensando, mesmo com banho, água escorrendo ali pelo lugar, tudo dá para ela durar de 2 a 3 dias. É por isso que faz importante o papel do especialista, do profissional, para dar a orientação correta, para fazer o cuidado correto, a escolha correta do material, o preparo adequado da pele, justamente para você poder colocar a bolsa da maneira correta. Ela tem um adesivo em volta, acredito que ela tem adesivo e ela abocanha direitinho ali o lugar da estomia. Sim, a bolsa tem um adesivo e esse é um material que evoluiu muito ao longo do tempo. Graças a Deus. Antes o paciente tinha muita alergia, a bolsa descolava muito rápido, tinha uma série de complicações que até ocasionavam um machucado na região, e isso foi, a bolsa teve uma evolução tecnológica muito grande, e hoje no mercado existem diversos produtos e cabe ao profissional saber, né, qual escolher ali junto com o paciente, qual que é o melhor que se adapta a cada necessidade. Tem muitos produtos no mercado e nem sempre todos os enfermeiros estão familiarizados com essa tecnologia, com aquela. Daí essa necessidade de estar sempre fazendo cursos, de estar sempre renovando, né, essa linguagem, até porque a tecnologia está avançando a passos largos, não tanto quanto o seu Mário queria, né? O senhor queria mais rapidez aí, que o senhor estava falando aqui no intervalo, do lado de cá dos pacientes. Mais velocidade. Precisa de mais celeridade. Ela falou sobre o programa da Portaria 400, que tem um anexo 1, que determina o quadro de atendimentos, tá? Que seria psicólogo, nutricionista, uma coloproctologista, estomaterapeuta. Não existe isso, só alguns locais. Ainda não temos esse grupo, existe a portaria. Tá lá. Solicitando isso aí. Só que o gestor, ele utiliza muito o anexo 2, que é o quantitativo, certo? 10 bolsas máximo, 15 bolsas máximos, né? E aí tem os materiais adjuvantes, que seriam aqueles materiais complementares para poder manter a pele saudável e fazer algumas proteções, que na portaria fala assim, o pó hidrocoloide ou uma pasta, ou, então esse ou, ele não dá opção para você, o gestor te dá um tipo de produto, te dá máximo até 10 bolsas, te dá 5, aí você entra com uma ação. Ele fala, eu estou cumprindo a portaria. Ele diz que é máximo 10, né? Eu estou dando 5, eu estou dentro da portaria. Eu posso dar uma. Eu posso dar uma. Posso dar uma, máximo 10 eu posso dar uma, né? A nossa velocidade que nós queremos, que é que esse descritivo de máximo passe para mínimo 10 ou mínimo 15, aumente esse quantitativo, para dar para nós um pouquinho mais de segurança e conforto. Porque nós, como usuários da bolsa, a nossa maior riqueza hoje, eu falo em nome de todos os ostomizados, que eu conheço isso aí, é você olhar na sua prateleira, no seu armário, no seu guarda-roupa e ver que tem uma caixinha de bolsa para você lá. Essa é a nossa segurança. Respira até aliviado. Sem né? ela, a vida para. Interrompe sua vida social, vida matrimonial, profissional, para tudo. A bolsa para nós é o nosso oxigênio. Tá? Eu estou falando como ostomizado. Eu imagino. Tá? É isso aí. Então, esse olhar que o governo tem que dar para nós, que o sistema gestor tem que dar para nós, tem que ser um olhar de mais profundidade de necessidade. Porque nós somos, consumimos, nós somos também um pagadores, pagamos nossos impostos, consumidores, exatamente. Estão aí trabalhando, estão aí vivendo e no momento de você receber o seu oxigênio, ele te dá um meio tubo de oxigênio, você vai até a esquina só, certo? Perfeita então, essa... Entendeu? Então é essa a nossa velocidade que nós queremos, tá? Outra velocidade que nós queremos, você falou sobre
o banheiro adaptado. Eu estava lendo aqui, foi uma dúvida que chegou aqui para nós. Nós temos projetos de banheiro adaptado. Tá? Em Taubaté nós temos um banheiro adaptado. Precisa realmente ter de um cantinho mais para vocês. Exatamente. Ali. Então, cada cidade, cada local tem que ter um banheiro adaptado. Porque o ostomizado também ele é um consumidor. No shopping, supermercados, em cinemas. Sabe? Vai um restaurante, vai ali, você não pode... Exatamente. Nos órgãos públicos, principalmente, nos hospitais que não tem, alguns só que tem. Tá? São necessidades básicas para nós. Às vezes eu vou falar aqui como ostomizado. Antigamente eu ia sair de casa, eu tinha que montar um trajeto para mim ver onde tinha um banheiro para mim poder parar, um banheiro de uma padaria, de um bar, de um restaurante, porque senão eu não saía de casa. Era nesse nível? É nesse nível. É assim que nós vivemos. Então, eu digo assim, a ostomia é uma patologia, ela é complicada, porque ela mexe com a sua vida social no todo. Mexe com a vida fisiológica, gente, que é dormir, comer, enfim, fazer as necessidades físicas, e uma delas ali está impedida. Por isso que eu falo assim, a velocidade tem que ser maior, entendeu? Para nós, né? Para resolver os nossos problemas. Falando aqui pro lado da Sobest, eu tinha falado também antes aí do nosso intervalo sobre T-Sobest, que me chamou a atenção essa nomenclatura, esse nome, que eu já achava que eu sabia o que era, mas a Ângela vai explicar melhor. O que é isso? Então, o T-Sobest é o título de especialista conferido pela Associação Brasileira de Estomaterapia. Então, o enfermeiro que faz um curso de especialização, ele é estomaterapeuta. Porém, ele só vai ser T-Sobest quando ele fizer a prova, apresentar o seu memorial, né? Ele pode conseguir ser T-Sobest apenas com o seu memorial ou o memorial mais uma prova, dependendo da sua atuação na área. Tá. E esse título ele tem que ser renovado a cada 6 anos. Por quê? Porque, como você disse, é necessário a gente se atualizar o tempo Tecnologia inteiro. aí não Tecnologia, conhecimento, novas descobertas. Então, o enfermeiro precisa estar atualizado. Então, a cada 6 anos, a renovação do título. Né? Então, é ser titular da sociedade, de uma sociedade científica. Então, é um título que gera credibilidade para aquele profissional. Então, todos os T-Sobestes nossos estão divulgados no nosso site. Enfim, é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas junto às pessoas das áreas de atuação. De atuação. Aliás, uma área de atuação, gente, que está cada vez ganhando mais mercado. Se é que a gente pode dizer que isso é um mercado, né? A gente não está negociando ali, mas cada vez ganhando proporções maiores. Porque aqui eu estou vendo aqui, com o estomaterapeuta, ele pode desenvolver, além das atividades que nós estamos falando aqui, as óbvias, as assistenciais, são atividades relacionadas, por exemplo, aos aspectos preventivos, terapêuticos, de reabilitação, atividades de ensino, né? De pesquisa, de administração, de vendas, de auditoria. Quer dizer, é uma área, se eu posso dizer, do futuro, que o futuro é agora, né? Mas é uma área que ela só faz crescer, é isso mesmo, Edson? Ela pode ganhar esse corpo e pode ser cada vez maior. Não, adesão e tudo mais. Inclusive, a estomaterapia é uma área que as pessoas, os enfermeiros demonstram muito interesse por causa do potencial de empreendedorismo também. No sentido de ele atuar de uma maneira mais independente ou no próprio sentido de atuar no setor comercial, na parte administrativa. Não é uma coisa simplesmente voltada para a assistência, ela tem outros desdobramentos, o que é uma coisa muito importante que só enriquece a especialidade. Óbvio que todo enfermeiro, antes de ser enfermeiro, ele é um educador em saúde, e aí ele tem que estar lá, ele vai estar lá, as atividades dele vão estar ajudando os pacientes que são portadores das feridas, dos estomas e das incontinências. Falando nisso, como é que vai a saúde pública aqui em São Paulo, principalmente na parte de assistência social, que eu acho que deve ser uma parte que a saúde pública trabalha bastante nessa linha, né? Então, São Paulo tem programas específicos, né? A Prefeitura de São Paulo tem programas específicos para a distribuição dos insumos para os pacientes com estomias. Existem alguns polos especializados aqui no município. E existem programas específicos, né? Por exemplo, eu faço parte do programa de assistência domiciliar, que
presta atendimento aos pacientes na casa. E muitos desses pacientes... Público? Público. Olha só. E muitos desses pacientes têm feridas, têm estomias, são pacientes incontinentes. E bem aquilo que você falou, não é só o paciente que teve um câncer, é um paciente que teve uma doença, um AVC, paciente com diabetes, o paciente que tem Alzheimer, envelheceu e teve Alzheimer, e ele pode ter uma ferida, ele pode ter um estômago, ele pode ser um paciente incontinente. Olha quantos dedos aí a gente tem, nem imagina, né? Não é só... Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu não sei quem é que pode me ajudar, mas eu acho que os três... Muda a dieta da pessoa que tem estomia? Muda muito a dieta? Então, na verdade, é um processo adaptativo, Tá. né? Não há necessidade de se mudar radicalmente a dieta, né? Na verdade, a gente orienta o paciente a voltar a comer gradativamente de tudo e claro que ele vai observar o seu corpo e vai ver aquilo que melhor funciona para ele. Claro que a gente pode dar algumas orientações, como usar alguns alimentos que diminuam os gases, que diminuam o odor das fezes, né? Ou, por exemplo, alguma coisa que ele já comia e que lhe causava diarreia. Porque o que acontece? Na verdade, a gente só perde um pedaço do intestino e o esfíncter. Então, não vai mudar muita coisa. Né? A digestão claro, tá ali, a digestão sim, tá claro ali. Que um paciente que tem uma ileostomia, que é na parte inicial, final do intestino delgado, início do intestino grosso, não vai ter toda a absorção de água. Então, esse paciente vai ter perdas, por exemplo, de vitaminas, vai perder muito mais líquido, ele vai precisar ser mais hidratado e ter uma dieta mais rica em alguns nutrientes, às vezes até suplementar alguma coisa. Então, vai depender muito de cada paciente e de cada indicação cirúrgica, né? Por exemplo, paciente que teve Crohn, aí Crohn pode atingir desde a boca até o ânus, então são muitas particularidades, né? Então, Nossa. assim, a gente precisa avaliar esse paciente, entender qual foi o procedimento, qual foi a doença de base, para poder fazer uma orientação específica. Não tem uma receitinha de bolo. Como a área da saúde precisa estar em cima disso o tempo inteiro e políticas públicas, né? Porque olha a pluralidade que a gente está falando. Eu tenho só mais 2 minutos de programa. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui, não sei se porque eu mandei antes do intervalo, então preciso dar a resposta delas aqui. Praticar exercício, o senhor chegou a praticar exercícios, pratica normalmente, como é que é isso daí? Não, aí cada caso... Cada caso é um caso. É um caso. Porque eu queria saber se ela atrapalha a bolsa. Não atrapalha. Se você souber administrar... Prender direitinho. Ela não atrapalha, não. Tá. E também, dependendo do tipo de estomia, o paciente pode fazer irrigação e nem usar mais bolsa. Mas isso é só para quem tem colostomias terminais à esquerda. Não é o meu caso. Né? Colostomias terminais à esquerda podem aprender a fazer irrigação, que é uma lavagem intestinal realizada a cada 24, 48 ou até 72 horas e usar um tampãozinho, mas isso seria uma outra explicação mais ampliada. Que maravilha. Do que vive a Sobeste? Do que ela é municiada? Qual é a comidinha que dão pra ela existir? Ela fica lá no centro de São Paulo. Lá no centro não, aqui no centro de São Paulo, na capital. Ela tem sede no centro de São Paulo e nós vivemos do nosso trabalho. O trabalho da diretoria é todo voluntário e nós vivemos dos eventos que nós fazemos. Então, a gente organiza o Congresso Brasileiro a cada 2 anos e os simpósios regionais, que esse ano nós estamos fazendo 4 para atender as 4 regiões do Brasil. Nordeste, fizemos no Piauí, agora vamos ter em Florianópolis, teremos o próximo no Rio de Janeiro e o último em Manaus para atender as 4 regiões do Brasil e ir jogando conhecimento da especialidade por esse Brasil afora. Gente, que maravilha. Olha, agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Eu sei que o seu Mário trouxe um presentinho, eu tô presa aqui no microfone, mas eu vou tentar me esticar aqui para mostrar com carinho. E a Ângela tem uma camiseta aqui. Ah, gente, olha só, que maravilha. Ó, vou mostrar aqui para a câmera do Diego e vou pegar já a camiseta aqui. Eu mereço um estomaterapeuta. Olha que fofo, muitíssimo obrigada. E aqui, olha, vamos ver se eu consigo abrir, colocar minha mão pra cá, peraí. Olha, camiseta aqui
que recebi de presente com carinho, vai ser usada, viu? Na hora que eu for aí passear, que eu for pra aula de ginástica, que eu for lá pra casa almoçar dos amigos. Muitíssimo obrigada, gente, pela participação de cada um de vocês. Portas abertas dessa Casa de Lei sempre pra vocês e da TV Alesp. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui. Super obrigada pela sua audiência e até nosso próximo encontro, hein? Tchau!